Deus! Vamos para mais uma live do Raízes. Hoje o assunto é seríssimo. Vamos falar sobre Efésios 6, como vestir as armaduras para guerrear neste mundão de Deus. Vamos falar sobre as questões que tanto nos abalam no nosso mundo aqui terreno. Por que a gente ainda fica chororô com tudo que nos acontece? Estamos aqui já num cafezinho, aqui tá muito frio hoje aqui no sul, não sei como tá por aí. Bem-vindas, quem tá aqui ao vivo, Cá, Renata, Juju, Janaína. Vamos mandando um aviãozinho para quem tá passando perrengue aí, precisa de uma palavra. A Cá já tá pronta com a sua espada, é isso aí. Sabe, gente, nossa, essa madrugada eu acordei, fui acordada, na verdade, com essa reflexão, assim, né? Com essa inspiração para falar aqui para vocês hoje sobre todas as coisas desse mundo que... Mas antes da gente botar o pezinho ali, o que veio essa madrugada que eu tava conversando lá de Trololó com o Espírito Santo às 3 da manhã, foi o seguinte assunto. Como a gente pode ter a audácia de dizer que a gente tem fé em Deus se a gente ainda tá um bebezinho muitas vezes na fé? Então a gente utiliza essa fé só a favor da gente quando a gente quer pedir coisas, quando a gente tá num desespero maior, mas a gente não se apropria do lugar maravilhoso que é a identidade de filha de Deus. Então já vou explicar para vocês o que é todo esse rolê. O que acontece, gente? Quando eu tinha, antes da minha conversão, antes de eu entender todo esse mundo, né? Eu buscava alívio, buscava respostas, buscava tudo no mundo holístico, né? Era um tal de ler carta, ver tarô, espírito, falando, banda, que raio fosse que me desse respostas, né? Eu tinha essa linha de pensamento. Só que as coisas não são assim, né? Depois que tu entende quem é Deus, a gente entende quem que manda em tudo e quem tá a serviço, né, de tudo isso. E aí que eu fui testando a minha fé aos poucos, achando que eu tinha fé, achando que eu sabia o que era ter fé. E até que eu vi que eu não sabia nada, na verdade. Por quê? Porque a gente ora pedindo ajuda, ora pedindo respostas, ora pedindo salvação, pedindo prosperidade, tudo que a gente precisa, que resolva conflitos, que, enfim, né, que Deus opere milagre. Só que à medida que a gente vai traçando esse relacionamento, que a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente consegue entender que a forma que ele age não é a forma que a gente gostaria, que é tipo muito rápido para agora e no nosso tempo, né? Já falamos sobre isso, inclusive, aqui também. Então tá a sensação de que a gente não tá sendo atendida, de que a gente não, então eu não sou merecedora, ou então não, isso não é pra mim, ou então o que tá acontecendo? E a gente coloca toda como é que eu posso dizer, toda essa, não é uma culpa, mas tipo, a gente responsabiliza tudo isso no lugar errado, e quando a gente não tem as respostas, a gente entende e sente que então não estamos sendo atendidas por algo mal que fizemos, ou por algo... enfim, que não é pra ser, tá? Até aqui tá todo mundo acompanhando como a gente tem essa visão de mundo. E daí o que acontece? O que foi a minha percepção? Que todo esse divisor de águas, que é uma fé madura, de uma fé que a gente ainda é bebezinho, é quando a gente, fé é bebê, quando a gente espera que Deus venha, salve, oriente, organize, traga resposta, faça tudo. E se ele não fizer isso na hora que a gente quer, a gente chora e sofre, se amargura e tenta resolver com a força do próprio braço o que for possível, ou usando outros mecanismos aí, né? O que é uma fé madura? A fé madura é quando a gente entende que o mundo jaz no maligno, ou seja, tudo que é esperado aqui no planeta Terra é que dê ruim, é que as coisas sejam dificultosas, é que a gente passe por contenda, é que a gente passe por problemas financeiros, com relacionamento. Isso é o esperado aqui na Terra, né? Mas a gente quer viver o paraíso na Terra.
Então, obviamente que tem momentos mais leves, momentos mais tranquilos, momentos mais, né, que está tudo bem na maior parte das áreas da nossa vida, mas isso não é o normal, não é o sempre, não é linear, né? É aquele altos e baixos. Só que qual é a diferença da fé madura? É entender que Deus está contigo no meio de tudo isso, que a gente não tá sozinho, porque a fé que eu tinha antes era, se tá tudo indo mal, então eu tô sozinha, tô desamparada, Deus não me ouve, as coisas não acontecem. E a partir do momento que tu atinge um nível de fé mais madura e que tu começa a ter um relacionamento com Deus, aí você consegue enxergar Ele agindo no meio do caos, que é onde a gente consegue ter a paz que excede todo entendimento, as coisas estão totalmente, né, indo pro brejo e você consegue estar em paz. Você tem um momento de muito sofrimento, com muita coisa que acontece, mas você consegue ter serenidade para resolver. Você consegue ter um acalento, você se sente uma filha amada, você se sente ouvida, sabe? Vários momentos eu tive aflições muito grandes, até quando a minha mãe faleceu ano passado, ter visto ela naquela situação no hospital, que ela ficou um dia em coma e depois faleceu, mas o ver ela naquele estado, a impotência que a gente sente, o sofrimento humano dessas horas, enfim... se eu não tivesse Deus ali comigo, eu teria entendido as coisas de uma maneira muito mais sofrida. Eu estava muito serena quando tudo aquilo aconteceu. E não é porque eu não estivesse sofrendo ou não estivesse sentindo, né, o fim dela aqui na Terra comigo. Mas é que eu estava completamente amparada e com entendimento do que era aquele momento, do que é a finitude da vida, o que é, né, as etapas, o porquê que a gente passa. Então, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, onde todos os dias a gente se encontra com Ele, né? Eu vi esses dias um Reels, eu acho, não sei, que era assim, Jesus sentado numa mesa de oração, assim, tipo assim, uma mesa com a Bíblia, 2 cadeiras, e ele ali sentado e a cadeira vazia. E daí aparecia uma ovelhinha, assim, dizendo, agora eu não posso porque eu vou ter que trabalhar. Agora eu não posso porque eu tô muito cansada, eu vou dormir. Agora eu não posso ler a Bíblia porque eu tô atrasada pro trabalho. Agora não sei o quê. E aí, esse monte de atropelos que a gente tem no dia a dia, né, que é o nosso cotidiano, deixando sempre para depois esse momento de relacionamento com Deus, e aí aparecia Jesus sentado na mesa sozinho, assim, esperando a gente chegar para ter um dedo de prosa, né? Tem noção, gente, do que é isso? Do que muda a vida da gente poder ter relacionamento com a pessoa, né? Não é a pessoa. O ser que resolve todas as coisas, inclusive o nosso emocional. E aí, esses tempos também estava falando com uma amiga que estava passando por uma situação difícil com a mãe dela com câncer, e ao mesmo tempo ela tinha uma viagem para fazer com a família. E aí ela estava dizendo que a psicóloga dela falou sobre isso, né? É ter alegrias no meio das tristezas, tipo... a gente, porque daí, tipo, não, então não podemos estar alegres. Tudo tem que ser em volta do caos, porque se tem uma situação ruim, então tudo vai pairar nesse lugar. E o ser humano tende a fazer isso, né? A gente tende a dizer, não, se não tá bem o meu financeiro, então eu tô sempre mal, tô sempre mal-humorada, eu tô sempre braba, tô sempre triste, depressiva. Então... quando na sua vida você observa que você tem muita ansiedade, depressão, tristeza assim profunda, que você não consegue ter esses momentos de tranquilidade, de serenidade, mesmo no meio de tudo isso, aí é que a gente entende o quanto que estamos caminhando sozinho. E aí a gente diz que tem fé, que acredita em Deus, mas aí, tipo, cadê a troca, né? Cadê o sentimento de que Deus está te ouvindo? Que Deus tem consolo para ti, que Deus tem todo esse caminhar, se tu não consegue acessar Ele. Então a gente conhece Deus de ouvir falar, a gente conhece Deus de um momento que eu oro pedindo coisas, pedindo solução e fico aqui esperando resposta. Só que isso não é, gente, relacionamento com Deus, isso não é fé, isso é um lado de mendigo pedindo ajuda.
Quando a gente está numa fé mais madura, a gente entende que o que é precioso é o tempo com Deus. É o tempo que a gente está ali naquele devocional, naquele momento. E não precisa ser, café da manhã com café com Deus Pai. Não é sobre isso apenas. É ao longo do dia você se sentir acompanhada da presença. E isso é algo que as pessoas ainda não conseguiram entender. Porque elas estão tão presas com a mentalidade em resolver os problemas do mundo que elas estão distraídas da presença de Deus. E isso está ao nosso acesso diariamente ao som de uma trombeta, que é onde a gente diz: Deus, por favor, vamos dar um dedo de prosa, olha o que está acontecendo aqui, né? Quero ter a tua companhia, sustenta a minha alma, sustenta os pesares, porque a gente vive num modo ingratidão que é como se tudo tem que estar super bem para daí eu dizer que eu estou feliz. E se as coisas não estiverem totalmente bem, então não. Ontem, gente, eu entrei num grupo de oração do Pedidos de Oração, que é um grupo da igreja aqui que eu participo. Quase nunca entro lá, tem sempre muitas mensagens, às vezes eu paro para entrar só quando realmente eu vou poder contribuir e orar. E ontem eu estava nesses momentos, eu olhei essas mensagens, tinha pelo menos umas 4 mensagens pedindo oração para mães que tinha uma que a criança caiu da janela, e ela não conseguiu segurar, uma criança de 3 anos. Vocês já pensaram essa cena para essa mãe? Aí a outra perdeu a filha de 7 anos, a outra perdeu um menino também de 6, 7 anos, não lembro agora todas. Eu fico tão impactada, sabe? Que eu fico me colocando no lugar dessas mães que perdem crianças, porque uma coisa é tu perder parentes, enfim, ao longo da ordem natural das coisas, digamos, né? Ficou velhinho e morreu. Agora, perder filhos é algo tão doloroso que a minha oração era só que Deus sustentasse a dor dessas famílias, né, por essas perdas. E aí eu fiquei pensando, gente do céu, a gente só tem a agradecer, né, não tem do que se queixar, tendo saúde, a gente consegue resolver qualquer coisa, porque só o que não tem resolução nesse caso é a morte, aqui na Terra, né, porque Jesus venceu a morte. Então temos essa garantia do lado de lá, mas aqui da nossa sofrência é só essa impossibilidade, o resto a gente consegue resolver. Só que a gente não consegue resolver sozinho do nosso modo operante, porque a gente vai ter uma limitação, a gente vai enxergar sempre até uma medida. Então, eu acho maravilhoso aqui em Efésios 6, que eu botei aqui como título do nosso encontro de hoje, porque a gente precisa diariamente estar vestido com as armas para lutar aqui nesse mundo, né? Que é um mundo cão, é um mundo de desafio, de treta, de confusão, de dificuldade. Então, a gente conversa com clientes o tempo todo, eu converso com os meus mentorados, é sempre uma dificuldade, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas prometem e não cumprem, as pessoas estão com brigas familiares, isso é o que tem no mundo. Eu fico pasma que as pessoas ainda se surpreendem que só dá ruim, tipo assim, gente, isso é o esperado do mundo. Aqui no mundo só vai ter essas tretas e lamentações no meio de partes boas que a gente consegue navegar. Agora, se a gente não tiver amparado e com a nossa fé muito firmada no Pai, a gente não aguenta. Aí a gente vê tudo isso que está acontecendo, de suicídios, de mortes, de depressão, de compulsões, de drogas, enfim. É sempre aquele vazio da alma buscando ser preenchido com algo que a gente quer preencher com um remédio, que a gente quer preencher com uma comida, que a gente quer preencher com algo que não é a única coisa, que é a presença de Deus, que é a única que realmente traz cura, traz alento e traz aquele preenchimento de não se sentir sozinho no meio dessa confusão toda. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje é que é normal e esperado que as tretas que a gente vive aqui aconteçam. Só que a gente recebe o Espírito Santo, o Consolador, a partir da vinda de Jesus, para que a gente enfrente tudo isso. E aí, Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o que ele fala quando tem de bom ânimo? É que se a gente ficar aqui só olhando pro lado ruim das coisas e para as coisas ruins que são o tempo todo, em todo lugar, onde a gente abrir a internet, a gente vai ver, o vizinho vai falar, a gente não vai ter ânimo. Só que a gente só vence na vida com ânimo, porque
Sem ânimo, a gente não vai querer trabalhar, a gente não vai querer resolver, a gente não vai querer melhorar, a gente não vai fazer nada sem ânimo. Então, quando Jesus fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele quer dizer, eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Só que enquanto a gente tá no mundo, a gente precisa contar com essa força que vem do alto, porque a gente sozinho aqui, a gente é carne da mesma carne, né, de fruto de todo esse pecado. Então, eu queria ler aqui para vocês Efésios 6, muita gente não conhece, e quem conhece reforça a oração aí, porque eu acho que faz toda a diferença a gente, principalmente quando está enfrentando batalhas muito grandes, se a gente conseguir todos os dias se colocar nesse lugar, sabe? Aqui Efésios 6 fala na armadura de Deus. Então, eu queria ler para que a gente pudesse olhar, né, para isso com um novo... como é que eu posso dizer? Não é com uma nova esperança, uma esperança renovada, mas é com um novo olhar, um olhar de fé mais maduro e não tão inocente, tão bebezinho que a gente ainda espera tudo de Deus e não consegue acessar o principal, que é a presença dele. Quando a gente está na presença de Deus, a gente tem paz no meio do caos. E a gente quer que a gente pense em Deus só como que vai solucionar o problema, sendo que não é assim, né? Então, se Deus não soluciona o problema no tempo do relógio que a gente gostaria, a gente se sente abandonado, se sente aflito, com ansiedade, com medo. Então, isso não é fé, né? Isso é algo parecido, mas nem parecido, posso dizer, é uma ilusão do que é ter fé. Talvez é uma fé religiosa para cumprir tabela, mas a fé de verdade é quando tu consegue acreditar mesmo com todo o cenário ruim. É quando tu tem paz no meio do pior caos que você está vivendo. Isso sim é um cenário onde você pode dizer que você vive na presença de Deus, sabe? E é isso que eu queria muito transmitir para vocês. Então, aqui em Efésios, tem uma parte da Joyce Meyer. Vocês sabem que eu uso essa Bíblia aqui, que é de estudos dela. Então, ela tem comentários no meio, assim. E daí ela diz assim, né? Uma parte que fala, colocando a palavra em ação. Você sairia de casa usando apenas metade da sua roupa? É claro que não. No entanto, muitos de nós, muitas vezes, nos esquecemos de nos revestir com as nossas vestes espirituais. Todos os dias, as forças de Satanás guerreiam contra você e é importante estar protegido. Com essa proteção e autoridade espiritual, você pode se levantar contra as forças do mal. Aprenda sobre a sua armadura espiritual e, ao colocar suas roupas todos os dias, coloque também a sua armadura e segure a sua espada. Deixa eu ver o que mais aqui. Deus fornece a armadura que você precisa para derrotar todos os ataques do maligno, mas você precisa vesti-la, né? A gente precisa vestir essa armadura, ela está disponível para todo mundo. Então, ali em Efésios 6, no 10 até o 18, eu acho, eu vou olhar aqui, vou ler para vocês como a gente se vestir então das armaduras, e aí vocês busquem essa leitura junto para fazer todos os dias aí e realmente não botar só a roupa aqui bonitinho, mas se vestir da armadura que Deus disponibilizou para nós, para guerrearmos aqui nesse mundo. Então diz assim, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Aqui já é, acho que é Paulo falando, né? Já não sei mais quem que estava ali nessa parte aqui falando. Mas enfim, até aquela parte ali, eu acho maravilhoso quando fala o capacete da salvação, a espada do Espírito. Sabe quando você se enxerga assim, colocando uma armadura? E, nossa, é tão maravilhoso, gente, a gente poder ter acesso a tudo que está disponível pelo mundo espiritual, né? Porque Deus não nos largou na terra aqui sem recursos, né? Ele está presente em todos os momentos. A gente só tem dificuldade de ver, porque a gente só consegue enxergar na nossa fé imatura que Deus está presente quando a coisa deu certo. Só que a gente não consegue. Ai, sabe aquele... Nossa, era muito velho isso, era tipo um poema de umas, acho que tem uns 20 anos, que era Pegadas na Areia. Que daí, tipo, o cidadão lá tava todo ruim, todo rengo, e ele via no chão, na areia da praia, só 2 passadas, né? Só 2 pés caminhando. E aí fala que, na verdade, só tinha 2 pés porque Jesus estava carregando ele nas costas naquele momento, e ele achava que estava sozinho. Então, olha como a nossa visão é distorcida acerca do recurso amoroso que vem do alto, porque a gente não sabe acessar. Porque a gente só sabe ser uma criança chorona pedindo, né? Oh, meu Deus, ó, pobre de mim, um modo vítima, acionado, assim, ó, que Deus me livre. Que a gente fica nesse lugar de pobre coitado e não acessa esse lugar de filhos de Deus aqui. Fez sentido aí, gente? Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar pra vocês, que eu anotei aqui algumas coisas. Mas eu acabei falando... Deixa eu ver o que mais aqui. Não, acho que já falei tudo que eu precisava aqui. Ah, tá, lembrei. Sabe as coisas também que a gente tem... A gente pode entender que nós somos corpo, alma e espírito, né? E o nosso corpo, enfim, estamos aqui com o nosso corpo para poder habitar na Terra. A nossa alma, ela é onde todas as feridas e alegrias e traumas e situações se relacionam e acontecem, né? É sobre a nossa alma. Então, a gente tem muitas dores da alma, a gente tem as feridas emocionais, né? As 5 principais do ser humano: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Então, essas feridas são sentidas pela nossa alma. Só que a cura, ela só vem quando a gente acessa o nosso nível espiritual. É quando a gente entende que a gente é espírito feito à imagem e semelhança de Deus. É que a gente tem acesso pela oração, pela comunhão, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, nosso Consolador, agindo no nosso nível de espírito. Todo o consolo vai vir através do nosso espírito, da nossa porção espírito. Então não é... A gente fica só preso na nossa visão terrena, no nosso umbigo, no que acontece nas nossas dores físicas, no nosso corpo, nas nossas dores de alma, né? Nossos medos, traumas, tristezas, etc. E a gente fica preso nesse campo aqui. E daqui a gente não vai passar com solução, a gente não vai passar sem dor, a gente não vai passar impune. Só que quando a gente acessa o Espírito, que é esse lugar de redenção, que é esse lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, é ali que a gente encontra a cura, é ali que está a paz que excede em todo entendimento. Então imagina se a gente vai conseguir acessar o Espírito no meio do caos diário, se a gente não parar propositadamente para isso. Se a gente não tirar o tempo para fazer isso, a gente é simplesmente engolido pela nossa rotina, engolido pelas urgências, prioridades, filhos, afazeres, trabalho. Esse é o mundo. E o mundo serve justamente para nos tirar da presença. As distrações do mundo acontecem para nos tirar da presença. O que o inimigo mais quer é que a gente se sinta sozinho no mundo, que a gente não se sinta filho de Deus. Quando Deus fala que se Adão e Eva comerem o fruto da árvore proibida, eles vão morrer, não é a morte física, né?
mas é a morte desse acesso a ouvir a voz de Deus assim, audível, a estar na presença de Deus. Essa foi a grande morte que a gente até hoje sente, né? Nesse lugar de a gente... Quantas vezes eu escuto minhas clientes falando, pessoas falando, eu não sei como conversar com Deus, eu não consigo ouvir como tu ouve, eu não consigo entender a presença, eu não consigo... Claro, a gente perdeu esse acesso. A gente perdeu completamente esse acesso. Graças a Deus, com o bom plano dele de redenção, Jesus veio e recuperou esse acesso para nós. Só que se a gente não crer em Jesus e não passar esse tempo com ele, a gente não acessa o nível do Espírito. E aí a gente fica buscando esse monte de subterfúgio de espiritualidades holísticas e disfuncionais e com promessas milagrosas e respostas imediatas de que um espírito me disse que tal coisa ia acontecer. E aí a gente se perde da fonte primordial de todo amor e paz, que é só estar na presença, minha gente. Só que a gente tem que cavucar, a gente tem que botar a primícia do nosso dia para ele. A gente precisa colocar as armaduras logo de manhã, a gente precisa pedir que, né, e eu falei para as minhas mentoradas, inclusive do Império, que a gente está num grupo de mastermind, e aí eu falei, gurias, a gente vai construir um império aqui, só que a gente não vai chegar nem na metade desse caminho, da proporção do império que a gente vai construir, se a gente não tiver um único sócio majoritário, porque a gente pensa o quê? Que a gente é dona da empresa? Se a gente pensar assim, a gente vai chegar num teto que só é possível na nossa visão aqui. Só que se a gente convidar Deus para ser o sócio majoritário do nosso propósito aqui, porque o propósito nosso é servir ao Pai, porque Ele nos deu dons e talentos para que a gente sirva ao reino, sirva as pessoas através do que Ele nos depositou. E a gente quer fazer tudo isso sozinho, com uma ideia de negócio, com uma ideia de venda, com uma estratégia. Gente, oi! Quem sabe a gente convida o dono de tudo para ser nosso sócio, nosso sócio majoritário, que a gente está aqui só para cumprir ordens e obedecer e ser guiada por ele, para onde ele quer que a gente ande. Não é muito mais poderoso isso? Então, quando eu falo isso com as minhas mentoradas sobre construir um império, a gente não vai construir um império grandioso, eficaz e que realmente faça sentido com o nosso chamado se a gente não tiver Deus como sócio majoritário do nosso trabalho, né? Da nossa vida, como, enfim. Então, assim, gente, eu queria orar com vocês aqui justamente por isso, para que a gente possa entender esse novo caminhar de fé, para que a gente possa colocar cada coisa no seu lugar e principalmente dar o lugar de honra a Ele, porque é Ele que tem e pode todas as coisas, e a gente simplesmente esquece de acessar o principal, que é todos os dias poder acessar a presença dele. A gente deixa ele por último, eu vou ler a Bíblia antes de dormir, daí já tá lá dormindo, já não leu. Então, não é sobre o ato tipo, que ler a Bíblia, que chato, dá sono. Gente, a Bíblia, ela foi escrita, é a palavra de Deus, gente, não é invenção do homem, não tem nada escrito aqui que foi aleatório. É como se a gente estivesse conversando com Deus e ouvindo ele contar uma história. Então, quando a gente abre a Bíblia, é esse momento de comunhão e de presença constante, assim como também quando a gente senta à mesa, que a gente tem o pão da presença. Então, né, tem uma outra parte que fala que, agora eu esqueci qual que é o versículo, mas que fala que eis que estou à porta e bato, né? Jesus fala, e se você me convidar, talvez eu possa fazer uma refeição contigo, sentar à mesa contigo, algo assim, não lembro bem como é que é esse versículo. Mas o que tem de mais poderoso você colocar uma mesa e se sentar na presença de Deus, né? Então eu vou fazer uma oração aqui com vocês, gente, e que todas as pessoas que estão ao vivo aqui comigo e as que estão assistindo essa gravação sejam alcançadas da mesma forma. Então, coloquem as suas intenções também aí do outro lado. Meu Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse dia de comunhão, onde você diz que onde um ou mais estarão, eu estarei no meio. Então, agradecemos a sua presença, a presença do Espírito Santo, que me conduz, que fala sobre mim, que fala através de mim, que a minha voz se cale e que saia realmente o que as pessoas precisam ouvir, e inclusive eu mesma.
Que a gente possa todos os dias lembrar de quem Tu é, Pai, da Tua presença como o presente maior da nossa vida, que não importa as aflições do mundo, que nós tendo a Tua presença e o Teu amor, nós teremos também a paz que excede todo entendimento. Eu clamo a Ti, Senhor, para que traga luz para quem está buscando o Senhor e não consegue encontrar, que não consegue entender quais são os Teus meios de agir, que não consegue enxergar a Tua presença na sua vida, que possa a partir de agora enxergar a Sua presença, Deus. Faça-se ser visto, que as pessoas consigam alcançar no seu coração essa verdadeira fé, essa fé madura, que sabe se relacionar com o Senhor, que consegue ter tempo de comunhão todos os dias e que não importa o que aconteça na sua vida terrena, que tenha as suas feridas curadas, que tenha o seu coração calmo, que tem as suas respostas para as soluções que precisa, vindas do alto. Que o Senhor possa ser o nosso sócio maior nos nossos trabalhos e propósitos, que possamos realizar aqui o nosso chamado de acordo com a Tua vontade. Ai, Senhor, uma oração especial para as mães essa semana que perderam muitas crianças nesses grupos de oração onde eu vim participando. Que o coração delas seja repleto de amor e de consolo, que só vindos do Senhor será possível. Pedindo essa oração em especial para todas essas tragédias dessa semana. E que a gente lembre que todo mundo que jaz no maligno vai trazer tragédias, vai trazer mal-estar, vai trazer imperfeições, problemas, tribulações, mas que contigo, vestindo a Tua armadura, Deus, estamos todos protegidos, todos amparados e temos a garantia da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores! Vamos para mais uma semana, então. Agora protegidos, blindados com as armaduras de Deus, com a espada do Espírito. E seguimos em frente na nossa caminhada. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Deixem comentários, me mandem direct para o que vocês precisarem. Pedidos de oração, conversas. Estamos juntos nessa caminhada. Amém? Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.